Podemos classificar os raios cósmicos como partículas carregadas de íons pesados de altíssima energia, produzidos por reações nucleares em toda a galáxia e no Sol. Essas partículas viajam quase à velocidade da luz, têm origem no cosmo e, apesar do nome, não são realmente raios, mas sim partículas de átomos. Até 1910, a energia mais penetrante conhecida era a dos raios gama, que atravessavam espessuras de até 5 centímetros de chumbo. Na descoberta dos raios cósmicos, constataram que os mesmos atravessavam 10 centímetros de chumbo com facilidade. A taxa de incidência de raios cósmicos na superfície terrestre é muito pequena, pois, durante as colisões com outras partículas, os raios cósmicos perdem energia ao entrar na nossa atmosfera. O campo magnético terrestre desvia os raios cósmicos que são detectados nos polos, assim auxiliando na redução de sua entrada na superfície terrestre. As partículas cósmicas primárias atingem a Terra vindas do espaço. Em sua maioria, são prótons de energia elevada. A radiação cósmica primária interage com os átomos na alta atmosfera. No seu caminho em direção à superfície terrestre, essa radiação colide com as moléculas do ar e são percebidas através dos efeitos de ionização e criação de partículas, fornecendo os raios cósmicos secundários. Os raios cósmicos primários são essencialmente produzidos nas reações nucleares que se sucedem nas estrelas. Nesses processos, as partículas são aceleradas, atingindo energias altíssimas, e são espalhadas em todas as direções do espaço. Quem descobriu os raios cósmicos foi Victor Hess, físico austríaco naturalizado americano. Hess trabalhou no Instituto para a Pesquisa Radioativa da Academia de Ciências de Viena, onde, a partir de investigações sobre a condutividade elétrica na atmosfera, descobriu os raios cósmicos, em 1912. Pela sua descoberta, Hess recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1936. No início do século, alguns experimentos mostravam que alguma forma de radiação ionizante, ou seja, radiação que, ao colidir com átomos de um gás, remove alguns de seus elétrons, persistia mesmo depois de excluídas as radiações conhecidas. Victor Hess colocou câmeras de ionização, que é um instrumento de medida de radiação, em balões capazes de atingir grandes altitudes, e verificou que a ionização do gás nas câmeras era maior a 5.000 metros do que a nível do mar, indicando que a radiação ionizante vinha do espaço. A energia das partículas primárias e secundárias tem uma enorme variação. Os raios cósmicos primários podem ter até 10 elevado à 21ª potência de elétrons-volts. A energia das partículas que atingem o solo depende também do ângulo de incidência. Assim, as partículas que incidem verticalmente têm energias acima de 10 elevado à 9ª potência de elétrons-volts. Já as partículas incidindo horizontalmente, que são chamadas as partículas rasantes, têm energias acima de 10 elevado à 10ª potência de elétrons-volts, uma energia 10 vezes maior. Vamos à composição dos raios cósmicos. Estes são constituídos de 90% de prótons, 7% de partículas alfa, 1% de núcleos de carbono, nitrogênio e oxigênio, 1% de elétrons e pósitrons, que são antipartículas do elétron, 0,01% de raios gama e o restante de elementos pesados. Os raios cósmicos atingem a Terra em quantidades iguais e em todas as direções. Por segundo, cerca de 200 partículas cósmicas atingem cada metro quadrado do nosso planeta. Existe um número enorme desses raios cósmicos de baixa energia, mas os de maior energia são em número muito menor, variando de uma partícula por semana a uma partícula por século em 1 km². Os mecanismos de produção dos raios cósmicos ainda não estão bem estabelecidos. Muito provavelmente são produtos de colisões entre a matéria interestelar, de remanescentes de explosões de supernovas, da formação de pulsares e de núcleos ativos de galáxias. Os raios cósmicos assim produzidos viajam milhões de anos no espaço,
sendo difundidos por campos eletromagnéticos não uniformes. O Sol também emite raios cósmicos de baixa velocidade, mais ou menos continuamente, ou em eventos explosivos, quando adquirem grandes velocidades. A cada século, cada quilômetro quadrado da superfície terrestre recebe um visitante inesperado, um zévatron, partícula subatômica com energia extremamente alta. Mesmo sendo bilhões de vezes menor que um grão de areia, esses visitantes têm energia equivalente à de uma pedra arremessada à mão com toda a força contra um muro, um patamar que é cerca de 100 milhões de vezes superior àquele obtido pelo choque de partículas nos atuais aceleradores do planeta. Se um zévatron pesasse 1 miligrama, seu impacto contra a Terra seria equivalente ao de um asteroide com a massa do Monte Everest viajando a 200 mil km por hora. De onde vêm e como são acelerados esses raios cósmicos ultraenergéticos é ainda um mistério. Uma parte do problema é a luz desigual, que viaja diretamente de uma estrela até nós e influenciada pelos campos magnéticos que se estendem por todo o espaço. Os campos magnéticos fazem com que as energias mais baixas sejam desviadas para todas as direções ao longo de suas trajetórias, complicando a determinação do seu ponto de origem. Em geral, os raios cósmicos são formados por prótons ou núcleos atômicos leves, mas, no caso dos évatrons, é possível que sejam algum tipo de partícula ainda desconhecida. Os raios cósmicos não são detectados diretamente, mas sim através de uma cascata de bilhões de partículas resultantes do choque desses hesitantes contra núcleos atômicos da atmosfera terrestre. É difícil entender a física dos raios cósmicos, porque investigar qualquer coisa sobre ela exige muita infraestrutura. Isso é notável se usarmos como exemplo os raios solares, que apesar de estarem mais próximos da Terra, ainda representam um mistério que está sendo investigado pela NASA e pela Agência Espacial Europeia. Raios menos energéticos, que pela lógica seriam mais fáceis de estudar, dificultam a vida dos astrônomos, pois suas trajetórias são atrapalhadas por qualquer coisa que cruze seu caminho, dificultando a descoberta de sua origem. Os mais energéticos, por serem mais fortes, ignoram os obstáculos e surgem aqui diretamente de seu ponto de origem. No entanto, eles são bem mais raros. Em média, há apenas um evento por quilômetro quadrado por século. E é por isso que um grande observatório, como o Pierre Alder, foi necessário. Localizado em uma região desértica ao oeste da Argentina, o observatório possui uma grande área de captação, de 3.000 km², onde estão espalhados 1.600 tanques, detectores de superfície e 24 telescópios. Um grupo internacional de físicos acredita ter resolvido um dos maiores mistérios da astronomia, a origem dos raios cósmicos. Uma partícula altamente energética, vinda do espaço que bombardeia o nosso planeta, pode ter origem nos buracos negros. Porém, a ciência da radiação cósmica é tão complexa que não podemos afirmar se essa é a sua real origem. Com uma rede de detecção maior que a cidade de São Paulo, o observatório argentino Pierre Alder concluiu pelo menos de onde essa radiação tão intensa não vem, é da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas esses físicos acreditam que os raios cósmicos podem vir de galáxias vizinhas, provavelmente dos buracos negros supermaciços situados no centro delas.